Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula sobre a NR32. Eu sou o Daniel Lobo, o instrutor que vai guiar vocês por essa jornada, e hoje nós continuamos falando sobre o item 32.2.4 das medidas de proteção. Hoje nós vamos falar sobre boas práticas e um pouco também sobre as instalações, já que neste capítulo o tema instalações não é tão forte, mas boas práticas sim. Mas antes, vamos falar um pouco sobre a aula passada? O que nós aprendemos na aula passada? Na aula passada nós vimos um vídeo bem interessante. Nesse vídeo a gente aprendeu um pouco que a responsabilidade da capacitação é do empregador. Mas vocês que estão fazendo um curso estão dando um passo na frente, e isso é muito positivo, porque é um diferencial para a carreira de vocês. Vocês viram também que o profissional da saúde, como é o caso de vocês, que fez o curso da NR32, passou nas provas, fez atividades obrigatórias e recebeu o certificado, vocês podem ministrar os treinamentos na instituição de saúde onde vocês trabalham. Sim, os treinamentos de prevenção de riscos e agentes biológicos, o que é muito positivo. E nós aprendemos também que os treinamentos devem incluir instruções claras para aqueles que não são profissionais da saúde. Lembra? Ao pessoal da manutenção e limpeza. Correto? Muito bom. E na aula de hoje nós vamos aprender o quê? Primeiro, que nós estamos quase nos despedindo do tema riscos e agentes biológicos. Já estão com saudade, né? Essa é a penúltima aula, infelizmente, mas nós temos mais uma que vai falar sobre riscos biológicos antes de entrarmos em agentes químicos. Uma pergunta que vocês têm que saber responder saindo desta aula: qual o papel de vocês na implantação de boas práticas? Sim, o objetivo desse curso é capacitar vocês com relação à NR32. Vocês têm que conhecer a norma, sem dúvida, mas mais importante do que isso, como vocês podem contribuir com a implantação da NR32 no local onde vocês trabalham. E capacitação é sempre a resposta correta. Vocês vão ver que o pilar principal das boas práticas é capacitação. Você tem que saber o que você precisa em termos de procedimentos, claro, instalações também. Mas se o colaborador não está capacitado, nada disso adianta. E além do mais, você vai saber e você vai aprender como chegar numa causa raiz. Todo acidente tem que ser investigado até você chegar na causa raiz, porque muitas vezes você capacitou uma pessoa, ela está apta a operar aquele equipamento, está apta a realizar um procedimento com perfuro-cortantes, mas mesmo assim ela sofre um acidente. Por quê? Podem ser várias causas, e você vai tentar identificar a partir da identificação da causa raiz, que vai chegar, por exemplo, de repente ela estava num turno com uma hora extra, estava no último horário do turno dela, já estava cansada. Então todo este processo é um aprendizado onde você, junto com a instituição onde você trabalha, você vai buscar melhorar esse ambiente de trabalho. Claro que você vai precisar saber quais são as boas práticas, correto? E nesse vídeo, que ele está um pouquinho mais longo, ele tem em torno de 12 minutos, ele vai explicar um pouco de como identificar uma causa raiz e mostrar todas as boas práticas que devem estar incluídas no manual de vocês, no treinamento de vocês, inclusive vacinação. Então eu peço um pouquinho mais do tempo de vocês, que na aula de hoje vocês vão ver um vídeo sobre boas práticas de segurança no trabalho em serviços de saúde. Bom vídeo! Oi pessoal, eu estou aqui na estação de metrô aguardando o meu trem para o Hospitum. Enquanto isso, eu estava lembrando da aula passada. Como foi legal ver a Jéssica recebendo o certificado dela e o quanto ela ficou feliz. A capacitação em saúde e segurança abre várias portas para o profissional de saúde, mas também vocês agora têm novas responsabilidades. Opa, chegou meu metrô, deixa eu ir. E uma dessas responsabilidades tem a ver com relação a qual o seu papel com relação às boas práticas de saúde e segurança nos serviços de saúde.
Por isso, na aula de hoje, além de entender quais são as boas práticas de segurança no trabalho para se reduzir os riscos biológicos, você vai entender qual é a sua função nisso tudo. Mas antes, vem comigo e vamos ver o que a NR32 fala sobre boas práticas para a segurança e saúde do trabalhador em serviços de saúde. Vem comigo! Vocês vão aprender que as boas práticas dependem, primeiro, de instalações adequadas e, segundo, de uma boa capacitação. Os colaboradores têm que entender e saber quais procedimentos devem adotar. E mesmo assim, vocês vão perceber que mesmo depois da capacitação e das instalações adequadas, ainda vão ter colaboradores que não vão seguir os procedimentos. Ou, mesmo seguindo os procedimentos, vão ocorrer acidentes. Por quê? A resposta é simples de entender, mas muito difícil de mudar a realidade. Primeiro, porque nós convivemos no dia a dia no hospital com uma correria, tensão, pressão, horas extras e, eventualmente, todos esses fatores somados auxiliam a não seguir as boas práticas. Pessoal, a identificação da causa raiz é obrigatória para cada acidente. Só ela vai permitir identificar de fato qual o real motivo por trás daquele incidente. E essa metodologia é muito simples e muito fácil de aplicar. Então, por exemplo, um caso com pérfuro cortante, ao fazer a pergunta quem, você pode identificar que essa pessoa não havia sido treinada ou é uma pessoa recém-contratada que não passou pelo treinamento. De repente, ao perguntar onde, vai perceber que a sala não era adequada. Ao identificar os reais motivos, como por exemplo o porquê, você vai descobrir que, por exemplo, essa pessoa, mesmo tendo passado por um treinamento, podia estar ao final do seu expediente ou turno, ou mesmo ao final de uma hora extra, e o cansaço já estava muito grande. Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos, providos de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. Em seu subitem 3.1, ele fala que todos os quartos ou enfermarias destinadas ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas devem necessariamente conter lavatório em seu interior. Se eu uso luvas, então eu não preciso lavar as mãos. Errado! O uso de luvas não substitui o processo de lavagens das mãos, o que deve ocorrer no mínimo antes e depois do uso das mesmas, pois as luvas viram a fonte de risco biológico. Pessoal, lembrem-se que as feridas são portas de entradas para agentes biológicos, por isso muito cuidado. Os trabalhadores com feridas ou lesões dos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória. E o profissional da saúde com feridas só pode começar a trabalhar depois que esse médico
emitir um laudo de liberação para o trabalho. Fiquem atentos. Pessoal, lembre-se, nós estamos falando de risco biológico, então nada de alimentos fora da área especificada para isso, nem adornos, nem o uso de pias para outros fins. Não é que o empregador é chato, mas a NR32 estabelece obrigações. Portanto, além do item que vocês estão vendo aí na tela, de número 2, que os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com EPIs ou as vestimentas, no item 1 define que as vestimentas devem ser fornecidas sem ônus para o empregado, ou seja, gratuita. E é obrigação do empregador providenciar locais apropriados para fornecimento de vestimentas limpas e deposição das usadas. Aqui fica uma dica, deem uma olhada na NR24, que fala sobre condições sanitárias e de conforto, especificamente no item 24.2. Uma pergunta que sempre me fazem é de quem é a responsabilidade pela higienização das vestimentas utilizadas. A NR32 é muito clara com relação a isso. Veja o que ela diz. Lembre-se, o EPI tem que estar prontamente disponível e fornecido gratuitamente. A ausência de um desses dois fatores pode fazer com que o colaborador se recuse a trabalhar. Neste caso, a recusa é justificada. Pessoal, anota o que eu estou falando para vocês. Todo incidente vai um dia virar um acidente. Incidente é um quase acidente. E pela NR32, eles têm que ser comunicados e registrados. Pessoal, não tem como fugir. Todo trabalhador do serviço de saúde exposto a agente biológico tem que atender o item 17 da NR32, da vacinação dos trabalhadores. Vamos ver o que ela diz? A todo trabalhador do serviço de saúde deve ser fornecido gratuitamente o programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e aqueles estabelecidos no PCMSO. Vocês se lembram? Além disso, fiquem muito atentos, porque sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão ou poderão vir a estar expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente. É uma boa prática manter o controle da eficácia da vacinação, para ver se de fato estamos conseguindo atingir nossos objetivos. Não se esqueça de sempre consultar o site do Ministério da Saúde para ver quais são as recomendações válidas com relação à vacinação. Pessoal, vocês se lembram daquele curso que eu falei que vocês estariam aptos a ministrar depois que recebessem o certificado da NR32? Sim, isso mesmo, de agentes e riscos biológicos. Então, não se esqueçam de incluir nesse curso informações sobre a vacinação. Informe as vantagens, mas também os efeitos colaterais, assim como os riscos para aqueles que não quiseram tomar a vacina. Lembre-se que aqueles que optaram por não tomar a vacina devem assinar um documento.
e a empresa guardá-los para caso de inspeção do Ministério do Trabalho. Lembre-se que a vacinação deve ser registrada no prontuário clínico do trabalhador. Além disso, cada trabalhador deve receber um comprovante de que foi vacinado. Quanta responsabilidade, hein, Jéssica? E você que achava que fazer o curso da NR32 era a parte mais difícil, hein? Mas, com as responsabilidades, vem também novas oportunidades. Na aula de hoje, você aprendeu os principais tópicos que devem ser incluídos quando vocês estiverem elaborando o treinamento de boas práticas para implementar a NR32 no que diz respeito a riscos e agentes biológicos. Perceba, eu sei que por parte de vocês ainda deve existir uma certa insegurança, porque é muita informação, muita matéria e de forma teórica. Vocês não viram isso de forma prática. Mas vamos recapitular. Vocês aprenderam lá no comecinho como surgiram as NRs, que elas estão atreladas à CLT. Depois você aprendeu sobre as NRs específicas que abordam áreas, por exemplo, como a NR15 sobre insalubridade, NR35. Vocês aprenderam sobre os principais documentos, PPRA e PCMSO, ou seja, toda essa estrutura já está consolidada dentro do conhecimento de vocês. Então, claro, se você hoje for elaborar um treinamento ou uma capacitação para os seus colaboradores para falar de riscos biológicos, comece utilizando estes documentos, porque esses documentos são referência. Pode parecer, nossa, mas eu vou capacitar meus colaboradores utilizando como referência meu PPRA, meu PCMSO? Sim. Faça um teste na empresa de vocês, onde vocês trabalham. Pergunte para o seu chefe, para uma pessoa que trabalha do seu lado, no mesmo posto, no mesmo departamento, na mesma ala, na mesma sala, se ele já leu o PPRA ou o PCMSO. Não leu. Muito provavelmente não conhece esse documento. Então a capacitação tem que partir destes documentos, porque é lá que você vai encontrar os principais riscos, os principais EPIs, EPCs, equipamentos de proteção coletivos, formas de minimizar os riscos e, claro, você capacitando as pessoas, você pode também fazer uma análise. Lembra que nós fizemos uma análise para identificar se esses PPRA e o PCMSO atendem a NR32? Bom, veja que você já consegue contribuir com a saúde e segurança do trabalho na instituição onde você trabalha. Ou seja, a NR32 já não é um mistério para você, como é para muitos e muitos colaboradores da saúde. Correto? Hoje eu fico por aqui. A gente vai ter mais uma aula de riscos biológicos antes de entrarmos em riscos químicos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e obrigado.